Outros, porém, mais prudentes e hábeis, propuseram um terceiro alvitre. Não restituiriam nem conservariam a arca, mas ofereceriam a Deus, em nome das 5 cidades, 5 estátuas de ouro, para agradecer-lhe o favor de tê-los livrado daquela espantosa doença que os remédios humanos tinham sido incapazes de curar, e também outros tantos ratos, também de ouro, semelhantes aos que haviam devastado o país. Seria tudo colocado numa caixa, e a caixa, na arca. Esta, por sua vez, seria posta no carro novo. Feito isso, atrilar-se-iam ao carro 2 vacas veladas, cujos bezerros seriam presos, a fim de não as retardarem, e a impaciência que elas sentiriam para encontrá-los as obrigaria a andar. Depois de as atrilar ao carro, levá-las-iam a uma estrada, onde seriam deixadas em plena liberdade, para seguir o caminho que quisessem. Se escolhessem o que leva aos israelitas, ter-se-ia motivo para crer que a arca fora a causa de todos os males, mas se tomassem outro, era porque não havia nela virtude alguma. Todos aprovaram essa proposta e executaram-na imediatamente. Preparadas todas as coisas, colocaram o carro, com as vacas atriladas do modo mencionado, no meio de um caminho. Capítulo 2 Alegria dos israelitas pelo retorno da arca. Samuel exorta-os a recobrar a liberdade. Vitória milagrosa sobre os filisteus, aos quais continuam a fazer guerra. 219. 1 Samuel 6. As vacas tomaram o caminho que levava aos israelitas, como se para lá fossem levadas, e os principais dos filisteus seguiram-nas, para ver onde iam parar. Quando chegaram a uma aldeia da tribo de Judá, de nome Bet-Semes, pararam, embora diante dela se abrisse bela e vasta planície. Era o tempo da ceifa, e todos estavam ocupados em cortar o trigo. Mas logo que os habitantes da aldeia viram a arca, a sua alegria fê-los deixar tudo e correr ao carro. Tomaram a arca e a caixa, colocaram-na sobre uma pedra e fizeram sacrifícios, oferecendo a Deus em holocaustos as vacas e o carro e mostrando com festas públicas o seu regozijo, do qual foram testemunhas os filisteus, de que acabamos de falar. Estes levaram a notícia aos outros. Os habitantes de Bet-Semes, porém, sofreram os efeitos da cólera de Deus, que fez morrer 70 deles, porque, não sendo sacerdotes, ousaram tocar na arca. O pesar foi tanto maior quanto essa morte não era tributo à natureza, e sim castigo. Assim, sabendo que não eram dignos de ter junto de Setão o sagrado e precioso depósito, mandaram avisar a todas as tribos de que os filisteus haviam restituído a arca. Elas deram logo ordem de levá-la a Quiriate-Jearim, que é cidade próxima de Bet-Semes. Colocaram-na em casa de um levita de nome Abinadab, ilustre por sua piedade, na certeza de que a casa de um homem de bem era lugar próprio para recebê-la. Esse santo homem colocou-a sob o cuidado dos filhos, e nada se pode acrescentar ao que eles obtiveram durante os 20 anos em que ela aí permaneceu. Os filisteus a conservaram apenas 7 meses. 220. 1 Samuel 7. Durante os 20 anos em que a arca ficou em Quiriate-Jearim, os israelitas viveram de modo muito religioso e ofereceram a Deus, com fervor, votos e sacrifícios. Assim, o profeta Samuel julgou que o tempo era próprio para exortá-los a reconquistar a liberdade e desfrutar os bens que ela produz. E, para harmonizar os sentimentos, falou-lhes nestes termos: só os inimigos não deixam de nos oprimir, e Deus mostra que nos é favorável. Não basta fazer votos pela nossa liberdade, é necessário empreender tudo para reconquistá-la. Cuidai, porém, para não vos tomardes indignos pela corrupção dos vossos costumes, tendo, ao contrário, amor à justiça e horror ao pecado, e convertendo-vos a Deus com tal pureza de coração que nada jamais vos impeça de prestar-lhe a honra que lhe deveis. Se assim procederdes, não haverá felicidade que não possais esperar. Sereis libertos da escravidão e triunfareis sobre os vossos inimigos, porque somente por intermédio de Deus, e não pela força, coragem e número dos combatentes, poderemos obter todas essas vantagens, as quais somente a justiça e a probidade podem conceder. Ponde, pois, toda a vossa confiança nele, e eu vos asseguro que ele não frustrará as vossas esperanças. Essas palavras animaram de tal modo o povo que eles, depois de manifestar a sua alegria por aclamações, declararam estar prontos para fazer o que Deus lhes ordenasse.
Samuel ordenou que se reunissem na cidade de Mispa, isto é, visível. Lá tiraram água, ofereceram sacrifícios a Deus, jejuaram durante um dia e fizeram orações públicas. Os filisteus, avisados dessa reunião, vieram imediatamente contra eles com poderoso exército, convictos de que, surpreendendo-os, poderiam dizimá-los facilmente. Os israelitas, assustados com o perigo, recorreram a Samuel e confessaram-lhe que temiam combater inimigos tão temíveis. Embora fosse verdade que estavam ali reunidos para fazer orações e sacrifícios e que se haviam comprometido com juramento a fazer a guerra, não tinham nenhuma esperança de vencer os filisteus, os quais iriam atacá-los antes que tivessem tempo de apanhar as armas e de se preparar para resistir-lhes o ataque, a menos que Deus se deixasse vencer pelas suas orações e se declarasse seu protetor. O profeta exortou-os a nada temer e garantiu-lhes o auxílio de Deus. Em seguida, ofereceu a Deus, em nome de todo o povo, o sacrifício de um cordeiro de leite, rogando-lhe que não abandonasse aqueles que confiavam somente nele e não permitisse que caíssem em poder dos inimigos. Deus aceitou aquela vítima tão agradavelmente que prometeu combater por eles e dar-lhes a vitória. Antes de concluído o sacrifício e de a vítima ser inteiramente consumida pelo fogo sagrado, os filisteus deixaram o seu acampamento para iniciar o combate. Como surpreendiam os israelitas, sem lhes dar ocasião de preparar a defesa, não punham em dúvida o resultado favorável da luta. Mas o desfecho foi tal que eles jamais poderiam imaginá-lo, ainda que alguém o tivesse crédito. Por efeito da onipotência de Deus, sentiram a terra tremer de tal modo sob os pés que mal podiam equilibrar-se e viram-na abrir-se em alguns lugares e tragar os que ali se encontravam. Estrugiu nos ares um trovão tão espantoso e acompanhado de raios tão fortes que os olhos deles se ofuscaram e as mãos, semi-queimadas, não podiam segurar as armas. Assim foram obrigados a lançá-las por terra e buscar a salvação na fuga. Os israelitas mataram grande número deles, perseguiram o resto até o lugar chamado Bet-car, onde Samuel mandou fixar uma pedra como sinal da vitória e chamou ao lugar Ebenezer, para dar a conhecer que tudo o que haviam conseguido de força naquela célebre jornada deviam a Deus somente. Fato tão maravilhoso lançou tal terror no espírito dos filisteus que eles não ousaram mais atacar os israelitas, e a ousadia que antes manifestavam passou, por estranha modificação, ao coração dos vitoriosos. Samuel continuou a fazer-lhes guerra, matou muitos em diversos combates, domou-lhes o orgulho, reconquistou um país situado entre a cidade de Gate e Ecrom que eles haviam, pelas armas, conquistado aos israelitas. Estes, enquanto estavam ocupados com essa guerra, viveram em paz com os cananeus. Capítulo 3 Samuel passa o governo às mãos dos filhos, que se entregam a toda espécie de vícios. 221. Samuel, depois de haver ajustado tão bem os interesses da nação, escolheu algumas cidades onde se deveriam resolver todos os litígios. Ele mesmo lá ia 2 vezes por ano para administrar justiça e, como nada tinha em maior interesse que governar a república segundo as leis recebidas de Deus, continuou a fazê-lo durante muito tempo. A velhice, porém, tornava-o incapaz de suportar tal trabalho, e ele entregou o governo nas mãos de seus filhos, o mais velho dos quais chamava-se Joel, e o mais moço, Abias. Determinou que morassem em Berseba, para julgarem o povo. A experiência então mostrou que os filhos nem sempre se assemelham aos pais. Às vezes, os maus geram homens de bem, e gente de bem, ao contrário, põe no mundo homens maus. Pois eles, em vez de seguir as pegadas paternas, tomaram um caminho totalmente oposto. Recebiam presentes, vendiam vergonhosamente a justiça, calcavam aos pés as leis mais santas e chafurdavam-se em toda sorte de impurezas, sem temor de ofender a Deus ou de desagradar ao Pai, que desejava com ardor vê-los cumprindo o dever. Capítulo 4 Os israelitas, não podendo tolerar o mau procedimento dos filhos de Samuel, insistem com ele que lhes dê um rei. O pedido causa a LH grandíssima aflição. Deus o consola e ordena a LH que lhes faça a vontade. 222. Os israelitas, vendo subvertida a ordem tão sabiamente estabelecida por Samuel, observando os desregramentos e vícios de seus 2 filhos, foram procurar o santo profeta na cidade de Rama, onde ele residia.
Falaram-lhe dos enormes pecados dos filhos dele, já que a sua velhice não lhe permitia mais governar. Pediram-lhe ardentemente que lhes desse um rei para governá-los e vingar as injúrias recebidas dos filisteus. Essas palavras afligiram sensivelmente o profeta, porque ele amava extremamente a justiça. Não queria a realeza, pois estava persuadido de que a teocracia era o mais feliz de todos os governos. A tristeza levou-o mesmo a deixar de beber, de comer e de dormir. O seu espírito estava tão agitado pela infinidade de pensamentos que passava a noite toda revolvendo-se no leito. Deus então apareceu para consolá-lo e disse-lhe: o pedido que esse povo vos faz não vos ofende tanto quanto a mim, pois demonstra que não querem mais ter-me como rei. Não é de hoje que pensam assim, pois começaram a imaginá-lo desde que os tirei do Egito. Eles se hão de arrepender, porém muito tarde, quando o seu mal for sem remédio, e condenarão eles mesmos a sua ingratidão para comigo e para convosco. Ordeno-vos que lhes deis por rei aquele que eu vos mostrar, depois de os avisardes dos males que, por esse motivo, lhes hão de vir, declarando que é contra a vossa vontade que sois levado a fazer essa mudança que eles desejam com tanto afã. No dia seguinte, de manhã, Samuel reuniu todo o povo e prometeu que lhes daria um rei, depois de enumerar os males que teriam de suportar.